Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, professora Flávia. Tudo bem? Tudo bem, professora Kari? Como você está? Boa tarde para quem está nos assistindo, nos acompanhando em mais um programa nesta tarde. É verdade. É muito legal estarmos hoje juntos novamente, né? No nosso programa, mais um programa Por Dentro do Turismo. A gente divulgou aí na nossa página do Face, do curso de Gestão de Turismo, para os nossos alunos. Por favor, pessoal, venham participar da rádio, venham comentar, né? A presença de vocês é super importante. E com certeza os demais alunos também fazem toda a diferença aqui com a gente, né? Hoje, o nosso tema que a gente vai falar hoje é um tema também bem interessante. A gente vai falar um pouco sobre turismo virtual e vamos falar um pouco de turismo virtual nos museus, né? Às vezes a gente, tem uma vontade tão grande de fazer um turismo, conhecer um museu, vamos supor, o Museu do Louvre, ou o Museu da Frado Quila, ou o Museu do El Prado, né? Tantos esses museus, então, a gente tem essa oportunidade de conhecer através do turismo virtual. Mas, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do que é turismo virtual, né? Prof, o que você acha que é turismo virtual? O que você entende como turismo virtual? Antes até, cara, de eu responder isso, se você está acompanhando, tem aí alguma dica, compartilha conosco, faz um comentário, o que você acha que é esse turismo virtual, né? Então, a gente percebeu, respondendo aí a pergunta da professora Kari, então nós percebemos um movimento da virtualização, principalmente agora, não é, professora Kari, no período da pandemia. Então, é verdade. Porque nós temos que ter um cuidado no isolamento social, nós podemos circular por esses ambientes. Então, o turismo virtual, professora Kari, meu chute, a minha sugestão é que é esse turismo que a gente pode ir a esses lugares estando no conforto da nossa casa, sendo bem resumida na minha colocação. E mais do que isso, né, é uma maneira também em que muitos espaços permitiram, proporcionaram para que nós hoje pudéssemos ter também um momento de lazer e de interação, tanto nesses espaços físicos que preferencialmente nós não podemos estar agora, não é? Isso mesmo. Então, além de tudo isso que a professora Flávia comentou, ela disse o seguinte, né, que essa questão da importância do turismo virtual que a gente está vivenciando hoje aí no período aí da pandemia, né? E o que está acontecendo, né? Na nossa página do Face do curso de Gestão de Turismo, a gente chegou a sugerir, né, várias semanas tours diferentes em museus, né? Seriam tours virtuais em museus altamente conhecidos. Mas o mais interessante que nós estamos vivenciando nesse tempo é o quê? Olha só, professora Flávia, que coisa legal. As empresas de turismo estão fazendo turismo virtual, elas estão promovendo turismo virtual para os seus clientes, certo? Então, essa promoção que está sendo feita é através de guias de turismo que acompanham grupos online que têm interesse em fazer passeios virtuais, né? E que, por exemplo, vamos supor, ele vai entrar lá no site do Museu del Prado, né? Então, eu quero até aqui, vamos tentar compartilhar. Não sei se conseguirei, mas vamos tentar. Espera aí. Para você poder visualizar aqui, quer ver? Professora Kari. Agora está melhor que a sua voz. Legal. Obrigada por me avisarem. Enquanto você até tenta compartilhar, eu acho muito legal, né, professora Karen, que nesse período de pandemia, muitos de nós nos reinventamos, e o turismo se reinventou nesse período. Então, isso demonstra também o quanto esse setor ele tem se reinventado e promovido essa experiência, né? Porque eu não sei você, professora Karen, mas eu, quando viajo, eu sou aquela que eu bato perna o dia inteiro. Eu acordo super cedo e vou até a noite vendo todos os museus que eu posso encontrar, todos os espaços que eu posso visitar. Então, de alguma maneira, a gente está podendo fazer isso aqui no conforto do nosso lar, né?
É isso aí. Olha, com certeza, a gente tem o conforto do nosso lar. Eu tive a grata oportunidade de conhecer esse museu. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a entrada do museu, certo? Vocês vão perceber aqui que o valor é de 7 euros, 7,50 euros normal, que lá não é caro, né? Aí converte para R$6, só que vai ficar quase R$50 esse negócio aqui, senhor da glória. Mas tem meia entrada, viu? Para aluno Inter tem meia entrada. Eu me recordo que a gente foi, eu levei minha carteirinha, né, de estudante, também na época estou fazendo ainda outra graduação, né? E levei a carteirinha, levei a foto e eles aceitaram, foi muito legal, assim. Então, assim, aqui, por exemplo, é a entrada do Museu Del Prado, né? Que é um museu enorme, gente, muito grande. Então, assim, quando você vai sozinho para esse museu, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coleção, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver bem, prof? Aham, tá sim, prof. Tá? Não sei se quem está nos acompanhando... Pronto. Uhum. Se alguém não conseguir ver, me fala. Então, eu vou ficar passando aqui as imagens e vou comentando. Então, por exemplo, você vê uma obra, né, do Roger Vandin, ou então você vê uma obra de Alberto Durero, aí você olha para essa obra aqui, olha só, pronto, tá. E aí? Quem é este fulano que está aí pintado? Não é verdade? Então, assim, é muito legal você fazer o passeio virtual, mas como é melhor quando você tem a chance de ter uma pessoa especializada da área, né, que pode nos orientar e explicar as obras de arte, que pode explicar, por exemplo, qual foi o contexto que foi desenhado, que pode nos mostrar quais são os locais que nós podemos visitar no museu, né? E como isso vai fazer a diferença, né, na construção do nosso conhecimento. Então, o que as agências estão fazendo? Elas encontraram aqui, então, exatamente isso que a professora Flávia comentou. Elas encontraram uma oportunidade, né? Olha só, olha que interessante essa obra aqui. É muito interessante que quando a gente vê as mulheres do Renascimento, né? Elas têm um perfil físico totalmente diferente do nosso, né? A gente olha e fala, nossa, acho que elas são meio gordinhas, assim, meio cheinhas. Mas na época era o padrão de excelência da beleza, né? A mulher fértil, a mulher viril, a mulher que tem formas arredondadas. Então, você não acha, prof, que de repente, se a gente tem um guia nos orientando, é muito melhor para a gente entender todo esse processo? Professora Karen, eu não só acho, como eu concordo plenamente. Eu já participei, toda vez que eu faço alguma viagem, eu sempre escolho alguns lugares, museus, e eu sempre escolho fazer visitas guiadas, porque é exatamente isso que você comentou. Muitas vezes nós não sabemos, né? Claro, a gente tem uma ideia do que são algumas daquelas obras, porque elas são talvez já conhecidas, mas algumas a gente não tem. Então, não tem noção, né, prof? De alguma maneira, a gente tem aquela pessoa para nos contar uma história, e mais do que isso, professora Karen, é muito interessante porque a sensação que eu tenho quando eu participo de uma visita guiada é que eu entro naquela história, parece que eu vivencio aquela história na riqueza de detalhes. Então, a sensação que eu tenho é que toda aquela construção, né? Porque às vezes para nós que não somos especialistas naquela área, nós perdemos detalhes, nós perdemos uma história, né? Como você comentou, né? Se nós não entendemos que existe um contexto histórico para aquela pintura, para as mulheres terem aquele desenho do seu corpo, talvez eu não considere a obra. Uma obra simplesmente não é uma pintura somente, não é uma obra, mas tem uma história por trás desse trabalho, não é, professora Karen? É verdade, com certeza. E aí, o que a gente tem aqui? Então, eu vou passar aqui mais umas obras, aí eu vou sair aqui do Museu Del Prado, mas, por exemplo, saindo um pouquinho aqui das obras, a gente vai averiguando outras, você pode fazer visitas aqui, você vai entrando no site, e aí os guias e as agências de turismo, o que elas estão fazendo? Elas estão nos mostrando, elas vão ensinando a gente a entrar no site, elas vão nos mostrando o que é que tem, por exemplo, se você quer trocar, por exemplo, para um outro idioma, eles vão contando também um pouco da história do museu. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes a gente, quando vai pessoalmente no museu, e aí a professora Flávia pode confirmar até isso que eu estou dizendo, que é o quê? Que quando a gente vai para o museu, é tão corrido,
você tem um horário tão restrito para fazer todos os passeios, porque além do museu você quer conhecer outros locais, outras coisas, então você às vezes não tem tempo para conhecer direito o museu, não é verdade, prof? Exatamente, professora Karen, você tem aquela passada de olho, porque como você falou, né, normalmente quando nós viajamos ou fazemos um turismo, nós queremos aproveitar ao máximo, né? E aí, então... exatamente. Então, aí o que aconteceu? Aí as agências de turismo, elas, nesse momento de confinamento, pelo coronavírus, elas então começaram a sentir falta do seu próprio trabalho, que é guiar e orientar as pessoas para as viagens, né? Então, elas começaram a utilizar a internet com guias de turismo para explicar para as pessoas como é que elas fazem os passeios. Então, o que a gente tem aqui? Mas a gente tem aqui não só passeios em museus. Vamos sair um pouquinho dos museus só para eu poder ilustrar e a gente volta depois para os museus para a gente conhecer os demais, certo? Ó, eu vou mostrar para vocês essa agência de turismo aqui. Olha que legal. Vamos ver se dá para abrir. Abriu aí? Pronto. Olha só, passeio virtual em Campo Grande, São Paulo Caipira, um resgate através dos sabores. Você faz uma caminhada histórica em São Luís do Maranhão. Ó, vou subir aqui. Passeio virtual. Oi, pode falar. Eu vou aproveitar esse site que você está passando para quem está nos assistindo, é o turismovirtualnobrasil.com.br. Eu vou pedir para a Bárbara, que nos dá o suporte aqui enquanto a gente conversa, para que ela divulgue esse link. Legal. Para quem tiver interesse, enquanto nós falamos, ou até depois, né? Porque esses trajetos que a professora Karen vai comentar é uma experiência muito legal que esse site tem proporcionado. Então, se você puder, Bárbara, só compartilhar também, porque vocês podem consultar depois esses passeios, não é, professora Karen? É verdade, com certeza. Olha só, prof, que interessante. Esse passeio virtual em São Luís, que é uma cidade que eu não conheço, que eu tenho muita vontade de conhecer, e olha que legal. Olha que legal. O passeio vai ser amanhã, prof. Olha aqui. De 4 às 5h30 da tarde. Você, aluno Inter, que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, que está nos Estados Unidos, que está em Curitiba, que tal a gente se reunir, né? Se encontrar? É uma sugestão aqui de um passeio super legal. Então, olha só como é que eles fazem. Eles marcam, né, o dia e a hora. E aí o guia, pessoas que conhecem da localidade, ó, nesse caso, olha que interessante, nesse caso a pauta do evento é gratuito, né? Então dá para você se cadastrar, dá para você entrar no grupo do WhatsApp, mas tem outros projetos que estão fazendo passeios virtuais e que se cobram pelos serviços. Por exemplo, eu vou dar informações mais detalhadas, eu vou me aprofundar ainda mais nas obras. Então, eu pago para o profissional, né? E aí ele vai, então, nos orientando. Também o que está acontecendo muito aí, prof, são lives, na verdade? Lives de turismo, né? Isso mesmo. E uma coisa também que eu não sei se você percebeu, professora Karen, eu acompanho algumas agências de turismo e alguns amantes também de viagens. E nesse período, muitas pessoas têm feito posts das cidades que passaram, por onde passaram. Então, uma dica até mesmo para você que está nos acompanhando, o que eu faço normalmente? Eu sigo a hashtag daquela cidade. Então, por exemplo, eu quero muito ir para Minas Gerais, quando tudo isso acabar. Então, eu tenho seguido as hashtags e todo mundo que tem postado foto de lá, eu tenho acompanhado, eu tenho conhecido. Então, algumas cidades também têm alimentado seus Instagrams com foto, com paisagens, para manter isso vivo também, né? Mesmo a gente não podendo, a gente está vendo aqueles espaços daquelas cidades, né? Os seus espaços turísticos. É verdade, com certeza, prof, com certeza. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. A ideia de seguir as hashtags e as lives são ótimas, né? Porque vai fazendo com que a gente fique bem atualizado no que está acontecendo nesse momento, né? Principalmente, não é só, claro, isso não é voltado só para quem curte, quem é da área de gestão de turismo, né? Mas para todas as pessoas que gostam de fazer turismo, né? Então, a gente tem aí essas ações, que são ações que não estão acontecendo somente no Brasil, mas no exterior também tem acontecido bastante em outros museus, né? E aí, eu estava pensando aqui, prof, o que você acha da gente trazer alguns exemplos de museus que estão fazendo essas atividades?
Perfeito, professora Karen. E eu até queria comentar também, professora Karen, que é muito interessante você ter falado que essas ações, né, a gente viu na semana passada os movimentos, os festivais, as festas juninas, a gente percebe que são movimentos em muitas áreas dentro do turismo, né? Então, a parte de eventos também, né? Shows. E a gente percebeu também que nesse período, então, muitas vezes a gente viaja para algum lugar, a gente vai até algum lugar, a gente quer visitar um show que está acontecendo. Nossa, isso é legal! Eu não sei se você viu, professora Karen, é uma dica também para quem está nos acompanhando, que o pessoal do Circo de Soleil soltou alguns das suas apresentações e alguns dos seus shows. Então, como visitá-los? Então, assim, nós percebemos um movimento, né, solidário, e, ao mesmo tempo, de manter vivo esses espaços, esses locais que nós frequentamos normalmente, viajamos. Não é, isso é verdade, com certeza. E, olha, isso que a Prof. Flá comentou é uma coisa muito legal, porque a gente não precisa só se focar nos museus. A gente tem, como a Prof. comentou, outros atrativos turísticos e culturais que são muito legais. Quer ver? Eu vou mostrar um aqui para vocês. Olha só. Esse aqui, ó, é o da Broadway, que eles criaram essa página também nesse período da pandemia. Vamos ver, olha que legal. Gente, é só chiqueza. Imagina, vamos agora assistir um show da Broadway, entendeu? Você não precisa ir para Nova York, você não precisa ir para os Estados Unidos, então você tem a oportunidade. Aí eles vão colocando aqui os valores, ó. $8,99 ao mês, né? Depois tem outro valor por mês, aí tem o valor por ano, e aí você vai conhecendo. Gente, tem muita coisa legal que dá para a gente conhecer aí no mundo virtual, e que a gente está tendo a oportunidade a partir de agora que a gente está tendo essa experiência de conhecer atrativos turísticos e culturais e musicais também, né, prof? Isso mesmo. E sabe, professora Karen, que outra dica que eu quero dar, esses dias eu vi uma matéria em que a gente poderia fazer o trajeto de Santiago de Compostela virtualmente. E é um desejo que eu tenho vontade de fazer pessoalmente um dia. Só que eu falei, puxa, eu não quero gastar. Então, o que eu fiz? Eu entrei no Google Street View e joguei o caminho de Compostela. Só que, como uma turista até presencial, eu sou meio perdida, eu também me perdi nos caminhos pelo Street View. Mas o que eu acho super legal, professora Karen, é que, assim, eu me peguei por 2 horas percorrendo todas as ruas da cidade, olhando as paisagens. Então, assim, ao mesmo tempo, eu não fiz o trajeto de Santiago de Compostela virtualmente, mas eu pude contemplar como se eu realmente estivesse andando, né? E a sensação que eu tive é que eu estava andando por aquelas cidades, que eu me perdi, que eu tinha que voltar, que eu tinha que dobrar a esquina. Então, é algo também que eu quero deixar como dica, né? Então, assim, muitas vezes nós não temos como, nesse período, gastar para fazer esses turismos, mas nós podemos usar esses recursos virtuais para circularmos aí. E aí eu fiz um teste, professora Karen, e comecei a jogar algumas cidades no Brasil, lugares que eu já conhecia, né, lugares que eu já fui, e, puxa, como está esse lugar? E lá estava o lugar, né? Então, fica aí também uma dica para que nós possamos percorrer esses lugares, né? E vivenciar. Eu não sei você, professora Karen, mas nesse período de isolamento, eu me pego muito reflexiva, muito saudosa, lembrando as viagens. Mesma coisa. Então, fica a dica para quem está nos assistindo, né? De fazer esses passeios, né? Pelos museus, por esses espaços que nós compartilhamos, de maneira assim, sem você ter que gastar com isso também, né, professora Karen? Tem as opções que são. Nós temos aí várias opções para que você possa estar nesses lugares e vivenciar, né, essa experiência de maneira virtual. Com certeza. E, ó, prof, vou dar aqui outra sugestão. Até a professora aqui, a prof. Grazi, que também está nos acompanhando, quero primeiramente agradecer as nossas profs maravilhosas que estão aqui com a gente. Professora Maria Carolina, especialista em marketing digital, maravilhosa.
a Prof. Grazi, especialista enorme em turismo, sustentabilidade, meio ambiente, a nossa prof, coordenadora do nosso curso, a Prof. Rafa, né? Professora também top das galáxias, que é a nossa prof de secretariado, né? De assessoria também, que contribui, e muitos cursos que a Prof. Rafa também contribui. Então, muito obrigada, Prof. E a Prof. Grazi comentou aqui, a gente vai estar passando aqui para a Bárbara, que está dando aqui o nosso suporte no back, né? E está colocando aqui todos os links que a gente está comentando com vocês, para que vocês possam fazer esses tours virtuais. E aí eu quero comentar aqui um pouquinho sobre o que a professora Flávia comentou, sobre a questão da gente se sentir nostálgico, né? É nostálgico, foi essa palavra que você usou, Flá? Foi saudosa, professora Karen. Saudosa, exatamente, saudosa. E aí, o que eu fiz esses dias? Eu estava tão saudosa, falei, quero viajar. A gente que trabalha com turismo, a gente não quer só que as pessoas viajem, a gente também quer viajar. Aí já começa a lembrar das viagens que fez, né, e tudo. E aí, o que eu fiz? Eu gostei muito de uma viagem que eu fiz para Madrid, né? E aí eu procurei no Google, Centro de Madrid ao vivo, sabe? E aí peguei lá, eu vou até colocar aqui o site, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou colocar aqui para Bárbara, que é um site que você pode entrar ao vivo, nos centros da cidade, nos bairros, nas localidades, dos lugares que você vai visitar, e aí você pode, então, ficar lá curtindo, vendo, olhando, sabe? A gente fica, né, olhando, com saudades, entendeu? Então, assim, não precisa ser só no exterior, claro. No Brasil também a gente colocou aqui o site para vocês, do Brasil, das localidades, mas tem muita coisa legal que dá para a gente fazer. Eu queria compartilhar, então, aqui com vocês, rapidamente, vamos lá um pouquinho, eu vou mostrar a página da página de Turismo e Viagem, que saiu no G1, com as dicas dos locais que você pode fazer turismo virtual em museus. Alguns museus que estão com essa disponibilidade. Então, vamos lá. Primeiro aqui, quem está disponível para fazer turismo virtual é o pessoal do Museu do Vaticano, né? Que é a Capela Sistina. Então, dá para conhecer, dá para você entrar na Capela Sistina, conhecer. E aí, como eu disse, gente, você que trabalha com turismo, você que atua como guia de turismo, essa é uma oportunidade. Se você tem experiência de Europa ou de Brasil, do México, nacional ou internacional, por que não formar grupos, né, prof? Grupos, né, de turistas que queiram fazer passeios internacionais virtuais, e você pode também prestar os seus serviços. Pode ser pagos ou não pagos, mas é possível fazer, com certeza, né, prof? Sim, professora Karen, é isso que nós comentamos. A gente tem aí opções que são acessíveis e aquelas que temos a possibilidade de investir, queremos conhecer um pouco mais, mas a gente consegue atingir muitos públicos aí com essas possibilidades, não é, prof. Karen? Com certeza. A gente tem aqui o Museu de Van Gogh, em Amsterdã, que é o museu dedicado ao pintor, né? Ele disponibilizou 8 vídeos em alta definição, que passeiam pelas diversas salas do local. Dá para você ver de perto os quadros famosos do pintor, né? E o seu próprio autorretrato. Dá até para a gente conhecer também a muralha da China, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou destacando, aqui, ó, até vou passar aqui, ó, no site de China Guide, né? É possível caminhar virtualmente por alguns trechos da muralha da China, né? Claro, não dá para a gente conhecer os quase 5.000 quilômetros de extensão, mas você pode ter uma visão de 360 graus de alguns pontos, né? Da entrada do local. Inclusive, se eu não me engano, prof, eu acho que a muralha da China, ela já até foi reaberta, né? Na China, para os passeios, se eu não me engano. Aí a gente tem aqui o parque na Califórnia de Yosemite, acho que é assim que fala, né, se eu não me engano. É um dos parques também muito visitado nos Estados Unidos. Dá para fazer também passeios de 360 graus. A gente tem a casa da Anne Frank, né, que é o livro da famosa judia, que é onde ela ficou escondida durante o período do nazismo, né? Então, também é um lugar que dá para visitar. E o Museu do Louvre, gente. Aqui eu quero fazer um destaque para o Museu do Louvre. Por quê?
porque o Museu do Louvre, ele é gigantesco, gigantesco. Você não consegue fazer o passeio em um dia, não consegue, entendeu? Quem já foi no Museu do Louvre sabe, assim, que se você quer fazer um passeio bem feito, com tranquilidade, conhecendo, na minha opinião, até vou perguntar para a prof. Flávia, mas eu considero que você tem que levar aí pelo menos uns 5 dias com bastante tranquilidade para conhecer os diversos espaços que o Museu do Louvre tem. Eu acho que é isso, né, prof? Mais ou menos, né? Eu nunca tive a oportunidade de ir realmente presencialmente, né? Então eu acompanho fotos, alguns amigos que já foram, mas comentam isso, né? Como você comentou, professora Karen, você não faz um passeio em meio-dia, um dia. É algo que você se perde naquele lugar e quando demais. Horas, né? E realmente é um lugar que você não quer vir embora, ao que todos comentam. Vai ficar lá e aí, prof, a gente tem outros passeios que são as atrações brasileiras, né? Eu vou até pegar aqui o link dessa matéria muito legal. Eu vou passar aqui para a Bárbara. Peraí que eu estou passando. Gente, Paula, tá me pedindo aqui, ó. Vou passar para a Bárbara. Ela já vai colocar aqui para você o link, né? Desses passeios que a gente está colocando aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Algumas atrações brasileiras, né? Que tem, por exemplo, a gente tem a Pinacoteca de São Paulo, né? A gente também tem quer ver aqui, ó, entre os museus, o público pode conhecer o Museu Céu Aberto de Inhotim, em Brumadinho, né? Em São Paulo, Pinacoteca, e o Museu de Arte. Pode falar. Desculpa, Karen, se eu não me engano, o Museu do Amanhã, ele também está com uma visita virtual, né? Para quem quiser conhecer, vale muito a pena. Eu já tive presencialmente lá e é um museu, é muito interessante. É bem legal. É muito legal, professora Karen. Eu me perdi uma tarde inteira no museu, né? Pois guria, pense. Então, assim, é muito... Ó, aqui a gente está compartilhando com vocês esse link que já vai dar muitas dicas interessantes para vocês, né? Eu tenho também aqui um outro link que eu gostaria de compartilhar, que é o link de alguns passeios que já aconteceram, mas que são passeios que se repetem, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês, aqui, ó. Que aí são tours virtuais em museus. Deixa eu abrir aqui. Ó, eu não sei se dá para ver a tela. Eu não sei, Bárbara, se dá para aumentar um pouquinho a tela aqui, mas enfim. Esses passeios aconteceram em abril, mas eles se repetem, sabe? Não só nessas datas. Então, a gente tem o Museu de História Natural em Nova York, que, assim, eu não conheço, mas conheço muita gente que foi, diz que é fantástico. É o museu do filme. Sabe aquele filme, Uma Noite no Museu? Tão legal? 1, 2, 3. Sim. É muito legal esse museu. Vale muito a pena conhecer. O Museu do Prado, que eu já tinha comentado, né? Museu de Chicago, né? Que fica lá no Instituto de Chicago. E o Museu do Louvre, que a gente já tinha falado também. Então, o Museu de História Natural... Ele é um museu, nossa, é muito interessante. Se a gente tiver oportunidade, deixa eu pegar esse link aqui também para vocês. Espera aí. Vou passar aqui para a Bárbara. Para a Bárbara poder passar para vocês. Agora, prof, eu queria comentar com você. Você acha que essas visitas virtuais, elas podem realmente contribuir para o nosso crescimento intelectual, humano? Você acha que, mesmo sendo virtual, eles conseguem impactar com experiência nas nossas vidas? Sem dúvida, professora Karen. E não só isso, eu acho que é uma oportunidade, como você tinha comentado, nós valorizamos os profissionais que estão trabalhando, nós entendemos como esse processo funciona, nós passamos até eu acho que valorizar ainda mais a experiência que nós podemos ter, porque eu não sei você, professora Karen, mas a sensação que eu tenho é que quando nós pudermos fazer esses passeios de volta, ele vai ser ressignificado, vai ser diferente. Então, de alguma forma, a gente está vivenciando, nós podemos estar nesses ambientes, nesses espaços, facilitados hoje pela tecnologia, a maneira como nós olhamos os detalhes, e eu acho que até nós hoje prestamos muito mais atenção. Vou falar por mim, Flávia, né? Eu presto muito mais atenção hoje quando eu visito um museu virtual, quando eu faço esses passeios virtuais, do que às vezes quando estou lá presencialmente pensando, eu tenho só mais 20 minutos para ir para o próximo passeio. Então,
tenho realmente tido essas experiências, visitado, participado de alguns shows, e para mim eu tenho uma experiência 100%, né? Claro que a gente não está comparando, eu acho que uma coisa não substitui. Claro. Eu falo isso e acho importante esse comentário que a Prof fez. Por quê? Porque às vezes a gente desvaloriza também essa experiência, que ela é muito gratificante e nos ajuda também, né? E também porque a gente pode, como a Prof Flávia comentou, a gente pode ressignificar todas as nossas experiências. Claro que uma coisa não vai substituir a outra, né? A experiência em loco, ela é, assim, muito marcante, ela marca a nossa vida, né? Mas essas experiências virtuais, elas abrem as portas para que quando, por exemplo, a gente vá conhecer um local de forma presencial, a nossa forma de nos relacionarmos com as obras, de nos relacionarmos com o museu, de nos relacionarmos com a localidade até seja diferente, entendeu? Porque a gente se prepara melhor para aquele momento. Então, eu considero que sim, vale muito a pena. Como falta só um minuto para a gente terminar o nosso programa, eu vou compartilhar com vocês aqui uma última página. Deixa eu pegar aqui. Que é a Casa Azul, La Casa Azul, da Frida Kahlo, que a Prof. Flávia sugeriu aqui no início do programa. Esse museu, ele vai contar a história, a biografia, as fotos, os vídeos, as obras da Frida Kahlo, certo? E você pode conhecer tudo da vida dela aqui, né? Vou abrir aqui a foto dela. Eu acho... Ai, gente, eu preciso dizer, eu acho ela maravilhosa, né? Sou fã da Frida Kahlo, de toda a obra dela. Aqui a gente vai conhecendo um pouco da história de vida dela, dos seus autorretratos, né? Olha que legal. Espera aí que eu vou pegar o link para vocês. No México, fica no México, né, Prof? Uhum. E é isso, dá para conhecer muitas coisas legais lá, ó. Dá para você conhecer as obras dela também aqui, só para a gente poder fechar o nosso programa. E eu acho muito legal isso, professora Kari, que hoje a gente pode percorrer não só os museus, a gente pode percorrer alguns espaços turísticos também. E a minha dica para quem está nos assistindo é que você realmente separe aí um tempo do seu dia, da sua semana, e faça um turismo virtual, relembre lugares. Eu tenho feito isso, lugares que eu já passei, lugares que eu quero visitar. E eu tenho tentado manter não só o saudosismo, né? Não tendo só os momentos de saudosismo, mas também curtindo. A próxima viagem é esse lugar que eu quero estar, é esse ponto turístico que eu quero ir, é esse museu que eu quero estar presencialmente. Não sei você, professora Karen, mas para mim essa tem sido uma maneira também de me manter energizada. É verdade, com vai bons passar pensamentos, né? E que logo a gente vai poder viajar de volta, né, professora Karen? É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Foi tão legal, não foi? Foi maravilhoso, né? A gente conseguiu aí passar pelo México, pelos Estados Unidos, pela França, pela Espanha, pela China, né? Foi muito legal o tema de hoje. E se você quiser conhecer mais sobre os nossos temas, os nossos programas que nós estamos fazendo, nós estamos aqui com a Rádio Ninter todas as quintas-feiras, eu e a professora Flávia, com o programa Por Dentro do Turismo. Venha conhecer também a nossa página de gestão de turismo, também a gente está no Facebook, né? A gente está no YouTube, a gente está sempre divulgando, e agradeço muito, né, a presença de vocês e vocês terem participado com a gente. Viva o turismo, né? Como a professora Grazi colocou aqui, verdade, deu muita vontade de viajar. Foi muito bom para nós e eu tenho certeza que foi bom para vocês também. Obrigada por terem nos acompanhado e até a próxima. Um beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.